Vai entrar aqui no meu lugar o psicólogo Antônio Gomes da Rosa, que tem um grande trabalho na nossa rede pública e vai deixar vocês aí com muito mais informação e conhecimento para o seu dia a dia diante desse desafio. Que Deus os abençoe e que juntos a gente possa vencer o coronavírus na cidade de Blumenau. Obrigado, secretária Patrícia, parabéns pelo trabalho. Obrigada, prefeito. Muito obrigada. Antônio, seja bem-vindo. Antônio já está chegando aqui conosco também. Agradecer a participação. Eu vejo aqui muitos agradecimentos às escolas, parabenizando os professores, parabenizando aqui a direção, Albert Stein, Antônio José Cortipassi, Vitor Ering, várias escolas aqui, Isolete Miller, agradecendo esse comprometimento dos profissionais da educação. Muito obrigada. Essa gratidão, quando a gente está num momento difícil, o elogio, o reconhecimento, ele é fundamental. Isso faz com que o ser humano ele possa também ter certeza que ele esteja no caminho certo. Então, muito obrigada. Antônio, muito bem-vindo. Ficamos muito felizes com o seu aceite quando a gente fez esse convite. O Antônio é da rede, é servidor público municipal, e deixa o Antônio se apresentar e fica à vontade com os pais da nossa rede municipal, estadual e privada também. Tá bom, uma boa noite a todos, né, secretária Patrícia? E a todos esses que nos acompanham aqui na internet, principalmente os nossos pais de alunos de Blumenau, né? Que agora estão aqui com a gente para pensarmos um pouquinho juntos, a fim de que qualifiquemos ainda a nossa vida neste momento, secretária, que a gente chama de situação disruptiva da normalidade que nós conhecemos e que nós estamos vivendo há tantos anos. Lembrando o dono da frase é o Churchill, e ele diz assim: se quiseres andar rápido, vá sozinho. Mas se quiseres chegar lá, então vá acompanhado, né? Eu acho que essa live e essa nossa fala tem muito a ver com esta frase, com este pensamento, também porque muitos estão se sentindo andando sozinhos e, por isso, entram nos quadros de angústias, de irritabilidades, de desespero, querem respostas, querem que a normalidade seja retomada imediatamente para que possam recobrar a sua paz, o seu bem-estar. E também entendem que é assim o bem-estar dos seus filhos, que é dentro da escola, que é com esse movimento educacional, cultural e social, e também os pais dentro das suas profissões, adequadamente funcionando, que nós poderíamos estar melhor. No entanto, há uma realidade, e a esta realidade nós não podemos virar as costas, sair caminhando como se não existisse. É triste, é lamentável, os nossos pais estão ansiosos, estão angustiados, estão muitas vezes aflitos e nas suas aflições ficam irritados. O que a gente pode, antes de entrarmos em também o comportamento, falar do comportamento das crianças, né, estar dizendo a essas famílias que agora é preciso que pensemos que tu não estás só. Ninguém está só. A Terra todinha está vivendo o mesmo fenômeno. Se alguém é terráqueo, está passando pelo que nós estamos passando, pelo que tu estás passando. E também sabemos que outras situações disruptivas já aconteceram nas nossas vidas. Perdas, tristezas, desgraças, mortes, tragédias naturais, quantas já vivemos, quanta iminência da perda da tua vida tu já passaste desde a tua infância e nós conseguimos chegar aqui. Então, fortaleça esse pensamento de que somos todos os humanos acometidos por esta situação atípica neste ano de 2020, e que não é um mal praguejado para ti, e que nem é um mal o qual tu terás que suportá-lo e
transpô-lo sozinhos. Nós estamos em pensamentos, em ações, em planejamentos, está saindo vacinas, os cientistas estão trabalhando, os educadores estão se desdobrando igual loucos dentro de casa, para que você possa receber atividades e que você possa, então, continuar o ano de alguma maneira com essas crianças em contato com... Aqui é uma questão bem interessante, em contato com a sintonia da aprendizagem, mas acalme-se, não terá que aprender o mesmo conteúdo que aprenderia 100% na escola. Da mesma maneira, pai e mãe, tu não és professor, então a tua irritação com essa criança na hora que essa criança não está aprendendo, e que tu pede, então, o professor de volta, urgente, porque tu sabes que a técnica, a pedagogia e a metodologia de um educador não é a nossa em casa. Ainda assim, permita-se acalmar-se, aceitar-se apenas como o pai e a mãe, o acompanhante dessa criança. Não entenda que terás que fazer o teu filho ser aprovado na prova final deste ano e ele tem que aprender tudo através da tua angústia. É importante os pais irem se ajustando naquilo que podem dar e naquilo que podem recriar nessas condições dentro de casa. Pois bem, com relação às crianças, aos filhos, de fato a secretária trouxe aqui antes, e é importante que nós assinalemos. Quando está se vivendo uma situação atípica, né, daquela que é a corrente natural, que a gente sabe, que a gente conhece, e que a gente pratica e vive no dia a dia, também temos paralelo a isso, sentimentos sendo deflagrados. Essa situação atípica pode servir de gatilho para que as pessoas percam as suas paz, percam as suas capacidades de compreensão, percam a sua capacidade de generosidade nas relações dentro de casa com a família. Porque uma coisa é de manhã, quando o marido, a esposa e os filhos dizem tchau, e cada um vai feliz para a sua atividade. Outra é quando eles dizem bom dia e permanecerão no mesmo ambiente há 5 meses. E mesmo que não seja todos permanecendo há 5 meses, né, um ou outro sai, o pai pode sair para trabalhar ou a mãe, ainda assim sabem que há uma limitação. Pois então, a estas crianças nós estamos dedicando um olhar, né, e debruçando sobre uma possibilidade que você pode identificar ou não, mas que poderá, pelo menos, saber que ela existe e ficar atentos. As crianças apresentam um quadro de angústia, de ansiedade, de irritabilidade, também por conta daquilo que está no sistema familiar, e muitas vezes a gente tenta não falar, mas a família está com esses sentimentos. A criança, ela capta, ela é uma baita de uma esponja, ela é sinestésica, ela percebe, tem uma percepção além da palavra. E ela sente o carregado do comportamento dessa família, do medo que essa família está de passar fome, ou essa família está de perder o emprego, o medo de estar vivenciando a situação naturalmente. Então a criança, ao perceber isso, ela também pode estar manifestando os seus sentimentos a partir de emoções que são deflagradas. Existe também, paralelo a isso, um comportamento que é alterado dentro de casa. Muitas vezes não se dá conta de estabelecer normas do tempo, das funções das atividades, do que cada um vai fazendo no dia a dia, e exagera-se em algumas atividades ou não se cobram outras. Então elas passam a ter
alteração no horário de dormir, alteração no sono, às vezes o corpo não está condizente para aquela hora de dormir como era acostumado, porque antes brincava também, corria na escola, se desgastava um pouquinho mais durante o dia. E de repente dentro de casa, só com tablet, celular, computador e televisão, essa criança vai apresentar também uma outra condição, além do sobrepeso que ela pode, do peso que ela pode estar ganhando, avançar para um sobrepeso ou obesidade, né? Os distúrbios da alimentação e do sono. Então, assim, de novo, reforçando que agora é hora de todos respirarmos, não sairmos correndo igual louco, apressando tudo e a todos por conta do nosso medo ou da nossa fantasia de que estaremos perdendo um ano. Eu tenho dito que só uma pessoa pode ter perdido este ano, e foi lamentavelmente a pessoa que morreu. Quem morreu, perdeu este ano. Quem não morreu, está vivendo, mesmo que de maneira atípica, está vivendo este ano, com as suas questões. Se antes pegava um ônibus todo dia de manhã, hoje permanece em casa, mas está com oportunidades ainda. Neste momento eu lembro quando fui pelo Ministério da Saúde também, a Santa Maria, no fogo da Boate Kiss, que teve lá no incêndio, e atendendo os pais, uma mãe dizia que no próximo final de semana eles iriam visitar a tia dela em Porto Alegre. Por que que ela não antecipou aquela viagem? Por que que não foi uma semana antes? Porque daí a filha não iria para a Boate Kiss. Bom, essa mãe se culpa por causa de um planejamento impossível de adivinharmos que na semana seguinte a filha iria numa boate que pegaria fogo na semana atual e na seguinte a que viajaria. Ela tem uma sensação de que ela é a culpada dessa filha ter morrido naquele incêndio. E ela arrepende-se de por que não pediu para que o passeio fosse uma semana antes. Isso é quase que absurdo, né? Porque não se adivinha isso e nem se imagina. E isso está totalmente anormal do cotidiano daquela pessoa. Mas ainda assim ela tem esse sentimento. Mas nós temos a condição de, não sozinhos, mas buscarmos de alguma maneira recursos e conversas e palestras e profissionais para irmos entendendo que não adianta avançarmos sinal vermelho, principalmente quando o cruzamento é em beirada de morro, quando o cruzamento tem curvas que não se vê. Neste momento, querermos nos expor, ou querermos expormos os nossos filhos por causa da nossa angústia de um ano perdido, é mais ou menos, e me lembra, e que não é mais ou menos, é pior, do que esta mãe que dizia que deveria ter ido uma semana antes a Porto Alegre para a filha não ir na boate. Nós sabemos muito bem que essas crianças, como elas se comportam e como elas se conduzem socialmente. E sabemos o risco, então, que isso pode advir de, nesse instante, termos essas crianças todas juntas. Por que que eu estou falando isso agora? Para que a gente use também isso e este argumento para que nos acalmemos. Acalmar-se com este filho dentro de casa porque ele está contigo, ele está vivo, ele tem saúde, ele poderá desenvolver-se em todo o resto da sua vida. Eu acredito que se não os pais, porque nós temos pais muito jovens, principalmente de crianças pequenas, mas as avós e os avós desses pais, tá, com certeza entraram na escola com 7 ou 8 anos de idade, que era o que se entrava. Ia-se à aula apenas um período, o outro ficava brincando na frente de casa e rasgando o dedão no saibro e na brita, chutando bola.
Tínhamos 30 dias em julho de férias e 3 meses de férias no verão. Era dezembro, janeiro e dia 3 de março. Fevereiro e dia 3 de março voltava-se para a aula. Tínhamos todos os feriados. E os pais não tinham desespero. E nunca, eu acredito que o seu pai também nunca pediu férias de filho. Então, como a gente está escutando pais pedirem férias de filho, nós estamos escutando pais dizerem que não estão conseguindo dar conta de si mesmos. Por isso, não tenham pressa para correr rápido. Você vai correr sozinho. Vamos pensar aonde queremos chegar. Queremos chegar num lugar com segurança, com saúde, num lugar que tenha recursos para que os nossos filhos continuem indo para frente, porque hoje a criança está bem precoce em toda a capacidade de desenvolvimento intelectual. Nós não precisamos apressá-la. Então, pais, dentro da minha fala, que eu vou encerrando, né? E se tiver depois algumas perguntas, a gente pode ir trocando, a secretária pode falar comigo e conversarmos, né? Eu quero dizer que nós falamos que os pais estão com sinais possivelmente alterados, né, nas suas relações dentro de casa e nos seus sentimentos. Que os filhos também podem estar apresentando. Tá? E aqui, quando eu digo isso, eu digo aos pais que tenham um olhar diferenciado para as crianças dentro de casa, que possam diversificar as suas atividades, que observem se essa criança ou esse adolescente está com mais tempo numa atividade ou noutra, está com algumas frases ou pensamentos que não são legais, que merece uma atenção, um sentar juntos. Ninguém está preso, ninguém está com mandado de prisão, todos estão livres. Dentro da sua casa, do seu terreno, tem um pátio, pode andar nesse pátio. Se tem uma rua, pode caminhar na rua, pode ir até próximas árvores, o bosque do seu bairro. Nós não estamos com as mãos algemadas. Vamos parar com essa ideia de que nós estamos perturbados porque nos interromperam de viver. Ninguém interrompeu ninguém. Agora, a nossa capacidade de sermos inteligentes e preservarmos a nossa vida faz com que nós tenhamos toda essa higienização e essa conduta social e relacional diferenciada neste momento. E que, obviamente, está a passar. Verdade, Antônio. Enquanto a equipe separa as perguntas, acompanhando aqui o chat, você falou uma situação muito importante. A criança ela é uma esponja. A criança, independente da idade, seja ela bebê, seja ela criança, seja ela adolescente, a criança, o adolescente, o bebê, ele consegue, através da sua sensibilidade, perceber o que acontece nesse meio familiar. O que acontece, é natural que a família esteja mais irritada, é natural que o pai e a mãe estejam num pico de estresse, é natural pela situação, mas é um momento que a gente precisa buscar o equilíbrio. A criança, ela aprende com os exemplos. Muitas vezes, quando a gente anunciou, Antônio, dia 4 de outubro, muitos pais, ao criticar essa ação, pode até fazer uma avaliação, mas não vai fazer na frente do seu filho, até porque a dificuldade que já está para a criança em acompanhar as atividades não presenciais, ela não está com o seu professor, ela não tem essa relação afetiva, ela não brinca com os seus amigos, aí ela vai ter a reprodução das pessoas que são o exemplo para ela. Os pais são os heróis para os seus filhos, na sua grande maioria. Então, esse cuidado que a gente precisa, como você colocou, que não há ano perdido, a gente precisa de você, família, de fazer, sim, mesmo na dificuldade, essa valorização, porque não é fácil. Eu vi aqui algumas perguntas, deixa eu ver aqui as perguntas que vieram. Boa noite. Secretária, as pessoas estão comentando sobre como vai ser esse retorno, né? Se vai ser obrigatório, ter que mandar as crianças, como é que vai funcionar essa questão do retorno às aulas?
Então, sobre o retorno, o que eu posso esclarecer para vocês? Nós temos uma construção de protocolo de retorno. Protocolo de retorno não significa data de retorno, significa planejamento para o retorno. Quando vai ser esse planejamento? Dia 5 de outubro? Não sabemos. Não é a secretária Patrícia, não é o psicólogo Antônio, nem o prefeito que vai decidir. É a saúde que vai decidir. O que eu posso garantir para vocês é que esse retorno não vai ser com todos. Ele vai ter que ter uma escala, ele vai ter que ter uma carga horária diminuída, o pai ele precisa ter o direito de não levar o seu filho se assim não se sentir seguro, não tem como nós obrigarmos. Então, tudo vai depender da situação que a saúde passar para nós, se a saúde der o ok para nós, dentro de uma realidade, a gente precisa dar o direito da família que não se sente segura e manter as atividades não presenciais. Isso é planejamento, não é dizer que dia 5 de outubro a gente retorna às aulas. Outra pergunta que apareceu aqui também é a dificuldade, Antônio, de fazer essa rotina. Se já está difícil para o adulto, como eu vou fazer a rotina para o meu filho? Então, a rotina, ela necessariamente não precisa ser rotineira, né? Nós podemos trabalhar neste momento com situações diversas dentro da nossa casa. Um dia, o pai ou a mãe, nos seus trabalhos home office, vão precisar estar naquele mesmo horário nas suas atividades, o que levaria, então, a criar um outro comportamento dentro de casa, né? Agora, a criatividade da rotina, tirando as horas formalizadas, né, que são as horas em que essa criança vai se encontrar com o seu professor via vídeo e algum outro momento, uma consulta médica, uma consulta com psicólogo, enfim, tirando as horas que são oficiais, por dizermos assim, a família tem toda a liberdade de criar situações para envolver-se e, necessariamente, o que alguns pais têm reclamado é que o filho exige a sua presença nas brincadeiras, que estão cansados. Tem a avó que diz, eu não aguento mais o meu neto. Porque, de fato, uma criança, ela é um troço, parece um exaustor, né, de ar. Ela te suga. Ninguém está dizendo o contrário, gente. Todos nós estamos vivendo. A secretária tem uma criança também, né? Eu tenho o Antônio também com 9 anos. Deus o livre, é um tal de querer saber coisa, perguntar, pedir, exigir, e depois querem entrar no celular, querem fazer os seus jogos mais tempo do que o permitido e orientado pelos profissionais de saúde e de psicologia. Aí, nesse caso, nós temos que continuar estabelecendo limites, vermos o que é saudável. Nós sabemos que uma criança que permanece 4, 5 horas na frente de um celular, ela está se prejudicando. E eu tenho recebido esse pedido. Antônio, ele quer ficar 5 horas no celular, o que eu faço, né? Então, não dá para deixar entrar a noite adentro. O horário do banho, da alimentação e do sono, essas questões que nós sabemos que são vitais para a saúde, para manter organizado o bem-estar psicológico do seu filho, isso deve continuar existindo. Agora, também não é assim, vamos agora pegar uma açoiteira, um laço e sair gritando e batendo dentro de casa. Existem as flexibilidades. Por quê? Porque todos estamos, de alguma maneira, vivendo um tipo de pressão diferenciada do que vivíamos antes. Mas largarmos mão dos cuidados também por conta, né, dessa pressão é um risco. Importante também, né, Antônio, nessa rotina, que ela precisa existir, muitas famílias não é, de repente, a criança está na TV, houve uma flexibilidade, está num jogo celular, escovar os dentes e dormir. Não. A criança ela precisa desse tempo, esse horário do banho, esse horário de espera. Não é desligar a TV e agora é hora de pegar no sono, porque isso, né, não é a Patrícia nem o Antônio falando, a própria literatura mostra a importância do diálogo. Eu falava na primeira live que seja minutos por dia, mas minutos que sejam presentes.
Aqui a Isabela faz uma pergunta. Pergunta ao Antônio quais são os sinais que eu devo de ficar atenta às minhas filhas em casa? Que tipo de sinais eu devo de prestar atenção em relação em caráter de depressão? Ok. Nós até temos já crianças ou adolescentes que traziam consigo já características, né? Ou estavam vivenciando essas psicopatologias ou essas desordens emocionais. Mas, considerando que não, então agora os sinais que a gente tem que observar é se essa pessoa, essa criança, ou vamos falar aqui do caso de adolescentes, se isolam muito. É natural o isolamento do adolescente, e agora mais ainda, porque ele está dentro de casa. Então, ele vive muitas vezes dentro de um quarto, trancado com seu aparelho, né? Porque a desculpa e a realidade é que as relações estão virtuais hoje, né? Então, como é que a gente sabe que ele está num momento saudável com o amigo no celular, ou está ultrapassando, né? Ou mesmo está vendo sites que não são muito interessantes para a saúde emocional? Já falamos aqui nos últimos anos sobre vários sites desses que estão se aproveitando deste momento em que os adolescentes estão mais vulneráveis porque estão mais dentro da vida virtual, né, por conta da pandemia. Então, observe a alimentação, o sono, se está perdendo muito sono durante a noite, se acordando muito picadinho, se acorda muito cedo e perde esse sono. Se tem um distúrbio, está vendo que tem um distúrbio na alimentação, não comia tanto assim, ou ao contrário, passou a não comer. Andar dentro de casa, como essa pessoa andava e como ela anda hoje, ela ainda vai em todas as partes da casa, ela dá aquele oi, ou fala, faz aquelas perguntas que fazia, ou ela está com uma alteraçãozinha na comunicação. Tá? Então, são pequenas coisas, pequenos gestos, né? Não que não tenhamos umas alterações agora de comportamento, mas a comunicação deve ser efetiva, justamente para que os sinais também sejam observados. Então, a Angélica, ela fez várias participações aqui, e a Angélica diz que agora, nesse momento, ela está ouvindo essa maravilhosa reunião, e ela está aqui com a aluna Vitória, ao lado dela, brincando. Muitos colocando aqui que voltaram a fazer brincadeiras que nem lembravam mais da sua infância. Outros colocando que voltaram a estudar. E isso acontece mesmo, né? Porque por mais que a gente precisa deixar, dependendo da idade, que a criança tenha sua autonomia, precisa daquele olhar da família também. E acaba voltando a família aprendendo junto também, né? Sabe uma questão que me ocorreu aqui agora? Outro dia uma avó me perguntou sobre jogo de canastra, cartas. Porque ela é viciadinha em canastra, né? E nós sabemos que muitos avós gostam muito de canastras. E daí ela perguntou, mas o meu netinho poderia jogar comigo, mas não vai ser um perigo? Olha, agora, mais do que nunca, ele deve até jogar consigo, né? O jogo da canastra, o jogo, enfim, do baralho, né, esse normal, existe também um preconceito e existe uma realidade que persegue os cuidados a isso, né? Porque desenvolve, tem uma parte do cérebro nossa que se vicia pelos prazeres de certos jogos, né? De estar no desafio, na disputa e ganhar. Tá? E mesmo que perca, que baixe neuroquimicamente, nós precisamos reativar neuroquimicamente indo para a próxima partida. Por isso tem gente que perde tanto na vida, tem que ir de novo. Mas hoje é uma boa. As crianças também desenvolvem a sua intelectualidade, a sua capacidade de raciocínio, matemática, por conta dessas atividades de cartas. E a avó não vai ficar 5 horas numa mesa de carta com essa criança. Obviamente, vai fazer uma partida, parece que as canastras são pode levar 2 horas, 1h30, 1 hora, mas joga de uma forma que não canse, né? Que não ultrapasse 1 hora, 1h30 brincando. E depois diversifique para outra atividade, outra brincadeira. Então, não tem nenhum mal quanto a isso.
Ótimo. Mais alguma pergunta? Sim, tem um comentário aqui, ela fala assim: minha filha tem rotina bem regrada, tem horário para tablet e TV, mas mesmo assim tem se autoagredido e se mutilado muito. Tem 5 anos. Como diminuir essas autoagressões? É importante, com relação à autoagressão, nessa autolesão, tá? Chegar a essa criança e perguntar também a ela o que ela está sentindo naquele instante, que ela fale, que ela possa falar. Às vezes ela não sabe explicar, mas deixe que ela fala. E, obviamente, o adulto que está ali, normalmente é a mãe ou o pai, esse cuidador, vai estar mostrando a ela, né, também um comparativo consigo. É bom esse comparativo. Então, se ela machucou o bracinho, se beliscou, ou o rosto, ou bateu no seu rosto, mostre o seu próprio rosto e diga: olha aqui o rosto da mãe. Agora acaricie o rosto da mãe, né? A mãe não gosta de bater, a mãe sente dor. Tu sente dor? Porque muitas vezes a automutilação ela necessita, inclusive, de que se use uma medicação, porque não se sabe em que quadro essa criança está no seu estado emocional para estar atuando desta maneira. Mas nós temos os recursos primeiros, nos inserirmos com muita empatia dentro deste comportamento, sem o julgamento e sem a crítica negativa do ato, mas pertencer junto a esta criança aquilo que está acontecendo. Começa, sim, por perguntar, não por julgar, nem por responder, mas por também se manifestar de como que você viveria com aquilo ali, de como que é para você aquela situação. E a última pergunta para a gente finalizar, ou tem mais? É da Gilmara Marques, ela diz: meu filho passa o dia comendo. Nada sacia a fome dele. Eu acho que é muita ansiedade. Ele tem 5 anos. Os distúrbios alimentares também estão acontecendo. A criança hoje, mais do que nunca, onde é que é a vida social dela? É na escola. Entende? A criança não tem mais amiguinho em casa. Em casa ela vive sozinha com 2 adultos, quando não com um só. Né? Não, muitas vezes não é nem com famílias. Ela está em casa com a mãe ou com o pai, e quando ela vai encontrar um amiguinho? É na escola. Agora, por conta disso, não está encontrando os amiguinhos. Os locais coletivos fechados, os parques, e também os playgrounds, né, os parquinhos dentro do espaço coletivo de condomínios estão fechados. Então, esse é um item que precisamos ficar bem atentos a essas crianças, que a secretária falou antes, que é um gatilho de estresse, esse tipo de comportamento que está necessário hoje. É importante fazer, então, com que essa criança tenha atividade física. O adulto já pode aproveitar e fazer atividade física também. Né? Já falamos antes, o negócio é não parar, não conversar com ninguém, não ficar tocando em tudo, não andar sem máscara, não ficar em aglomerações. Crie o seu modo, o seu ambiente de gastar um pouco de energia com essa criança. Se possível, leva uma bola para qualquer espaço e essa criança vai correr e vai chutar. Nós temos que criar condições também. A criança é diferente de nós adultos, que podemos ainda, mesmo angustiados e chateados, permanecermos dentro de casa com livros, filmes e seriados. A criança se estressa mais neste comportamento. Por mais que ela permaneça nos seus games, ainda assim também não podemos deixá-la. Então, famílias, é importante todos esses pontos que a gente conversou, seja a automutilação, seja a ansiedade com a mudança de rotina, a ansiedade em comer mais, a dificuldade do seu filho fazer as atividades, ou a falta do sono ou o excesso desse sono. Toda essa observação, esse olhar atento da família é fundamental. Caso perceba alguma diferença, seja ela para mais ou para menos,
procure a direção da sua escola. A Prefeitura Municipal de Blumenau, através da Secretaria de Saúde, tem todo um trabalho com psicólogos gratuito. Nós temos a Universidade Regional, a FURB, que tem uma parceria conosco também. Os diretores têm esses encaminhamentos. É claro que na nossa live de hoje o objetivo era dar esses indícios, esse olhar atento que a gente precisa ter, mas não é aqui que a gente vai conseguir limitar todos os nossos questionamentos. Mas não dá para a gente encerrar a live e perceber que o nosso filho está com essas alterações e essas mudanças e não fazer nada. E eu sempre digo, feliz é o ser humano que pede ajuda. Feliz é o ser humano que vai ao encontro da sua ajuda. Pedir ajuda é para os fortes. A gente precisa pedir ajuda. Não temos que ter vergonha de pedir ajuda. E aqui a gente não está falando de família menos favorecida, nós não estamos falando em situação econômica, a gente está falando numa realidade, em um ano totalmente atípico. Não tem receita. A certeza de hoje é a incerteza de amanhã. Não temos uma literatura que, quando a gente vai pesquisar, vai dizer a resposta está aqui. A pandemia não tem respostas. E a gente não pode, Antônio, esperar que os nossos filhos apresentem essas respostas e a gente começa a achar desculpa. Muitas vezes os pais começam a achar desculpa. Ai, coitada, é normal, está sem um amigo. Ai, que pecado, é normal. É normal uma alteração, até pequena. Mas se você percebe, eu vi muitos relatos aqui, que as crianças estão indo dormir muito tarde e acordando muito cedo. Se isso é frequente, já não é normal. Se o seu filho tem essa ansiedade de comer todo dia, já não é normal. E a gente não pode, nós estamos aqui sem uma data certa de retorno. Eu não posso achar, já está chegando outubro, as aulas vão voltar, e vai voltar ao normal. A gente tem que, sim, parar e pedir ajuda. Seja essa ajuda para você, família, seja para o seu filho. E esse é o objetivo que a Secretaria de Educação, através de todos os caminhos, né, Antônio, a gente quer oferecer a você. Procure a sua escola, procure o Centro de Educação Infantil, não há idade, não temos que ter vergonha e precisamos sim pedir ajuda. Antônio, muito obrigada. Nós estamos vindo dos últimos 20, 30 anos de uma filosofia literária, né, de muita autoajuda, onde diz que tu pode, tu é que sabe, tu é que te transcende, tu é que te vence, tu é que te desperta, tu é que... Sabe, muito o eu. Né? E agora, recentemente, até lendo um filósofo africano, que fala do alter ego, não da autoajuda, da alterajuda, né? Que é essa outra ajuda, que é a ajuda de fora. Nós não estamos sozinhos, e nós precisamos, muito bem dito aqui por secretária Patrícia, permitirmos a relação e a inter-relação, e o compartilhar também dos nossos sentimentos. Esses pais precisam também estar compartilhando as suas dificuldades, né, com os outros pais, dizendo de como é que é estar com esses filhos, até para que possam aceitar esses filhos dentro de casa, e que se tiverem que ficar o ano de 2020 até o final dentro de casa, que esses filhos tenham sido verdadeiramente uma bênção de Deus para a tua vida. Verdade, Antônio. Mais uma vez agradecer, dizer a você, família, a rotina, ela é fundamental. E como o Antônio falou, a rotina não precisa ser rotineira. Ela pode permitir umas flexibilidades a partir da pandemia. Mas se você não criar rotina com o seu filho, a dificuldade vai ficar... Limites. Limites. A rotina com limites. Quero agradecer aqui todos os diretores pela divulgação. Sei que tivemos diretores que até criaram vídeos, sei Henrique Raif, escolas, várias unidades, que de uma maneira carinhosa fizeram para estar chamando essas famílias para estarem aqui conosco. A Secretaria de Educação agradece a participação de vocês, dizer a todos que estamos juntos, sintam-se acolhidos pela Secretaria de Educação, não tenham vergonha de pedir ajuda, estamos aqui para auxiliar, porque todos nós temos o mesmo objetivo. A gente quer ter, além da aprendizagem, a saúde mental, corpo, mente e alma dos nossos filhos. Um forte abraço, mais uma vez, muito obrigada, Antônio. Felicidades. E a você também, fique com Deus e que a gente possa se encontrar numa próxima live.